Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar o tema da responsabilidade patrimonial e devemos começar compreendendo o seu conceito. O termo responsabilidade patrimonial designa a sujeição do patrimônio de alguém ao cumprimento de uma obrigação. A responsabilidade surge do inadimplemento da obrigação por parte do devedor. O responsável é aquele que poderá ter a sua esfera patrimonial invadida para que seja assegurada a satisfação do credor. Então isso significa que outra pessoa que não seja o devedor responderá pela dívida, professor? É uma boa pergunta e a resposta é positiva. Em regra, quem responde pelos pagamentos das dívidas é o próprio devedor. É a responsabilidade primária. Mas o CPC enumera várias situações em que a responsabilidade se estenderá a outras pessoas, casos de responsabilidade secundária. E temos como exemplos o fiador e a responsabilização da pessoa jurídica. O artigo 789 do CPC traz a regra geral da responsabilidade patrimonial, que pertence de forma geral ao devedor. Todos os seus bens respondem em tese pelo cumprimento das obrigações inadimplidas. Então, quais bens estão sujeitos à execução? Somente são sujeitos à execução os bens que podem ser penhorados, isto é, aqueles corpóreos ou incorpóreos que tenham valor econômico e que a lei não tenha tornado impenhoráveis. O artigo 833 traz um rol de bens impenhoráveis, entre os quais citamos os bens inalienáveis, os móveis, pertences e utilidades domésticas, o bem de família e os salários e remunerações. Mas atenção, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívidas relativas ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. A impenhorabilidade do bem é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício a qualquer tempo. Como já mencionado, o responsável primário é o devedor, que responde com seus próprios bens pelo cumprimento da obrigação. Mas a lei processual estende a responsabilidade, em certos casos, a terceiro, quando o devedor não tiver bens ou eles não forem suficientes para a satisfação do crédito. A execução pode atingir bens desses responsáveis, que serão penhorados em benefício do credor. As hipóteses de responsabilidade de terceiros estão previstas no artigo 790 do CPC e são as seguintes. Os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repercussória, os bens do sócio nos termos da lei, do devedor, ainda que em poder de terceiros, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus próprios bens ou de sua meação respondem pela dívida, os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, aqueles cuja alienação ou gravação com ônus real tenham sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores, e os bens do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Para finalizar nossa aula de hoje, é importante falarmos acerca da fraude à execução, prevista no artigo 792. A fraude à execução é o instituto de direito processual civil que constitui o ato atentatório à dignidade da justiça e atenta contra o bom funcionamento do Poder Judiciário. A fraude de execução consiste na realização de um ato de disposição ou oneração de coisa ou direito depois de instaurado um processo cujo resultado poderá ser impossível sem lançar mão desse bem. Essa fraude ocorre em duas situações bem distintas entre si. A primeira é alienar ou gravar com ônus real o bem sobre o qual pender a ação real ou pretensão repercussória. Aqui, o obrigado visa a evitar medidas judiciais futuras, mais previsíveis, que deverão incidir especificamente sobre a coisa litigiosa. A segunda é dispor de bens ou créditos, reduzindo-se à insolvência, também a partir de pendência de um processo. Nesta situação, o devedor busca diminuir seu patrimônio de modo que não restem bens suficientes para a satisfação de uma obrigação por dinheiro. Em relação aos bens que não estiverem sujeitos a registro, nos casos de fraude à execução, o CPC obriga o terceiro adquirente a demonstrar a sua boa-fé por meios objetivos que atestem o seu desconhecimento quanto à existência de execução em relação ao devedor.
E é com esse comentário que encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno, que traz maiores detalhes acerca dos tópicos aqui apresentados. A persistência é o melhor caminho para o sucesso. Assim, mantenha o foco em seus esforços. Bons estudos e até a nossa próxima aula.